Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, e a gente segue de olho nos desenvolvimentos em torno da ofensiva ucraniana em território russo. E os combates seguem intensos, e nesta noite as forças ucranianas tentaram destruir uma ponte sobre o rio Sein na aldeia de Glushkovo, na região de Kursk, para tentar complicar o abastecimento de tropas russas na região. A Rússia tem cavado enormes trincheiras para evitar o avanço ucraniano, e já há um debate sobre a possibilidade de a Grã-Bretanha autorizar o uso de mísseis de cruzeiro Storm Shadow em território russo. E a utilização de armas mais poderosas indica que as forças armadas ucranianas pretendem continuar os ataques a alvos estrategicamente importantes na área. Há vários vídeos dos combates surgindo nas redes sociais, e até de um tanque Challenger 2 sendo atacado por um drone russo Lancet. E a gente vai deixar alguns vídeos dos combates nos links da descrição, já que, como a gente já explicou aqui, o YouTube tem desmonetizado vídeos que mostram esse tipo de imagens. E algo que a gente ainda percebe nos comentários e que muita gente tem pedido para que a gente faça um vídeo a respeito aqui no canal é o que a Ucrânia pretende com essa incursão, que num primeiro momento foi vista até como uma aventura suicida de um grupo isolado, mas que aos poucos foi se mostrando como algo muito maior. E os ucranianos até conseguiram avançar, contrariando opiniões iniciais que previam uma retirada logo a seguir, ou que os ucranianos seriam dizimados em poucos dias. E quanto às intenções da Ucrânia, ainda não há um posicionamento oficial, mas a gente pode destacar algumas possibilidades. E uma delas é de que o objetivo desse ataque seja o efeito psicológico. Nos últimos meses aumentaram as dúvidas sobre a capacidade militar ucraniana, não só para recuperar o território perdido, mas até para conservar o restante. Isso se deve à fracassada contra-ofensiva lançada no ano passado, e na qual a Ucrânia praticamente não obteve vitórias importantes no campo de batalha. E a retirada da cidade de Avdiivka em fevereiro desse ano reforçou ainda mais esse pessimismo. E esse ataque pode ser uma tentativa de revitalizar o moral interno e a confiança dos parceiros ocidentais, invertendo a narrativa pessimista desses últimos meses. E nesse sentido, isso já alcançou algum sucesso, já que a operação eletrizou a mídia ucraniana e ocidental, ao mesmo tempo em que elevou o moral dos ucranianos e ainda provocou alerta e a fúria da Rússia. E uma outra possibilidade é de que a Ucrânia esteja buscando uma nova posição para negociar. Até uma semana atrás, a Ucrânia estava travando uma guerra puramente defensiva, tentando expulsar as forças russas do seu território, e com muito pouco sucesso. No entanto, agora a guerra já não se limita ao seu território, mas abrange também o russo, e isso pode mudar o formato das futuras conversações, em que os lados terão de se envolver em algum momento para pôr fim ao conflito. E agora as negociações não serão mais de território por paz, mas de território por território. Mas é claro que para isso a Ucrânia teria que invadir uma parcela muito maior do território russo do que os atuais 1000 km², que representam uma faixa de cerca de 25 por 40 quilômetros, o que em termos territoriais ainda é bem pouco. Inclusive, o próprio Putin acredita que essa seja a intenção da Ucrânia, já que num pronunciamento recente, ele afirmou que, abre aspas, o inimigo está tentando melhorar as suas posições para uma possível negociação no futuro, fecha aspas. E uma terceira possibilidade seria a de provocar uma redistribuição de soldados e equipamentos russos, numa tentativa de forçar a Rússia a retirar parte das suas tropas atualmente alocadas nos territórios ocupados na Ucrânia, o que facilitaria a recuperação pelos ucranianos de alguns desses territórios atualmente tomados pela Rússia. Há algumas outras teorias, mas essas são as possibilidades mais levantadas entre os especialistas no mundo todo. Mas se por um lado a ofensiva ucraniana causou todo esse hype inicial na imprensa e entre os militares ucranianos com esses avanços em território russo, muitos analistas, por outro lado, demonstram preocupação
de que, no final das contas, isso acabe colocando a Ucrânia numa posição ainda mais precária do ponto de vista militar. Isso porque essa manobra drena recursos ucranianos de outras frentes, onde já há necessidades extremas e, na verdade, não causou muitas baixas à Rússia, tanto em termos de pessoal como de equipamentos. E a Rússia pode simplesmente aguardar um enfraquecimento logístico das tropas ucranianas, já que isso vai ser um grande desafio, para então atacar com toda a força, o que pode se transformar rapidamente em um desastre em termos de perdas para a Ucrânia. Tendo em vista os milhares de militares alocados nessa ofensiva e a grande quantidade de equipamentos militares pesados, como tanques e sistemas antiaéreos, e essas perdas complicariam ainda mais a posição defensiva da Ucrânia dentro do seu próprio território. Bom pessoal, a gente segue de olho nessa ofensiva ucraniana e os fatos mais relevantes você acompanha aqui no canal Águias de Aço. Um forte abraço a todos e até a próxima!